E se pudéssemos voltar no tempo até o instante em que a atmosfera da Terra começou a se transformar no motor secreto de toda a vida? Como era o nosso planeta quando o ar não continha oxigênio e o céu não era azul, mas denso, tóxico e estranho? Querido viajante do tempo, hoje vamos mergulhar em uma das etapas mais transformadoras da história da Terra, a Grande Oxidação. Um processo silencioso e prolongado que converteu um mundo hostil e sufocante em um planeta capaz de abrigar a complexidade da vida como a conhecemos hoje. Imagine oceanos escuros, saturados de ferro, onde diminutas cianobactérias começaram a liberar um gás letal para a vida daquela época: o oxigênio. O que a princípio foi um veneno acabou desencadeando uma revolução bioquímica, geológica e atmosférica que mudaria para sempre o destino do nosso planeta. Nesse cenário, os céus passaram de tons avermelhados e alaranjados para os primeiros brilhos azulados, enquanto uma camada de ozônio emergente começava a proteger a superfície da radiação solar. Foi o nascimento de uma atmosfera capaz de sustentar o futuro da vida complexa. Prepare sua mente para uma viagem ao passado profundo, onde exploraremos como um simples gás foi capaz de mudar o rumo da história. Mas antes de mergulhar nessa jornada, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas próximas aventuras. Obrigado e que comece a aventura. Nos primórdios do tempo, há aproximadamente 4 bilhões e 500 milhões de anos, durante o Éon Adeano, o nosso planeta era um lugar completamente irreconhecível. A Terra, uma esfera de fogo recém-formada, estava sob um bombardeio implacável de meteoritos e cometas, que liberavam uma imensa quantidade de energia a cada impacto. Sua superfície era um oceano de rocha derretida que levaria eras inteiras para se solidificar. O céu, denso e coberto por uma camada espessa de nuvens escuras de vapor d'água, não tinha nenhum traço do azul que conhecemos hoje. Essa atmosfera primitiva era resultado de um processo constante de desgaseificação vulcânica, no qual o calor interno do planeta liberava gases do manto para a superfície. Com o passar do tempo, à medida que os oceanos de magma começaram a esfriar e endurecer, enormes quantidades de gases como dióxido de carbono, metano, vapor d'água, nitrogênio, amônia e pequenas porções de compostos sulfurosos foram expelidas. Esse coquetel gasoso envolvia o planeta em uma atmosfera espessa, opaca e tóxica, muito diferente da mistura de nitrogênio e oxigênio que hoje é essencial para nós. Era um ambiente letal para qualquer forma de vida como a conhecemos, mas, paradoxalmente, esses mesmos gases seriam os blocos fundamentais da futura evolução biológica. O vapor d'água expelido pela atividade vulcânica, somado ao trazido por cometas ricos em gelo que colidiam com a jovem Terra, começou lentamente a se condensar. Depois de milhões de anos de chuvas torrenciais, formaram-se os primeiros oceanos líquidos. Essas massas de água não apenas ajudaram a regular a temperatura do planeta ao absorver o calor, mas também se tornaram um gigantesco laboratório químico, onde, mais tarde, ocorreriam as reações necessárias para o surgimento da vida. A Terra havia deixado de ser um inferno incandescente para se tornar um mundo onde começava a despontar a possibilidade de estabilidade. Ainda assim, a atmosfera daquela época continuava sendo radicalmente diferente. Rica em metano e dióxido de carbono, ela produzia um intenso efeito estufa que mantinha o planeta aquecido, mesmo com o Sol sendo mais fraco do que é hoje. A ausência total de oxigênio livre fazia com que o céu tivesse tonalidades avermelhadas ou alaranjadas, devido à dispersão de partículas e gases. Se alguém pudesse ter observado o horizonte naquele tempo, veria mares escuros, um ar irrespirável e uma paisagem dominada por erupções vulcânicas que lançavam colunas de cinzas ao firmamento. Esse cenário, embora hostil, foi fundamental para o início dos processos prebióticos. A interação entre a atmosfera primitiva, a radiação ultravioleta do Sol
e a energia das tempestades elétricas permitiu a formação de moléculas orgânicas simples, como aminoácidos e açúcares básicos. Esses compostos, carregados para os oceanos, começaram a se acumular no que chamamos de sopa primordial. Sem oxigênio para degradá-los, esses elementos puderam persistir e se combinar em estruturas cada vez mais complexas, dando os primeiros passos rumo à química da vida. Nesse contexto, os vulcões desempenhavam um papel duplamente essencial. Eles não apenas alimentavam a atmosfera com gases e minerais, como também liberavam calor nas profundezas oceânicas, gerando fumantes hidrotermais. Esses ambientes extremos ofereceram refúgios onde, em um futuro ainda distante, a vida encontraria a energia necessária para prosperar. A interação entre água, minerais e calor foi a chave para criar nichos que mais tarde seriam ocupados por micro-organismos. Assim, a Terra primitiva consolidou-se como um mundo de contrastes, um planeta hostil e tóxico, mas ao mesmo tempo fértil em ingredientes químicos. Cada erupção vulcânica, cada impacto de meteorito e cada tempestade elétrica estava escrevendo o prólogo de uma história muito maior. Naquele tempo, ainda não havia oxigênio, mas estavam sendo lançadas as bases de um processo que transformaria radicalmente a atmosfera e prepararia o caminho para a grande oxidação. Após milhões de anos de reações químicas nos oceanos primitivos, surgiu Luca, o último ancestral comum universal, há aproximadamente 3 bilhões e 800 milhões de anos. Luca não foi a primeira forma de vida, mas representa o organismo do qual descendem todas as formas de vida atuais. Era um ser unicelular, anaeróbico, capaz de sintetizar seus próprios nutrientes a partir dos compostos químicos presentes ao seu redor, e seu metabolismo estava perfeitamente ajustado à química redutora dos oceanos primitivos. Luca habitava nichos protegidos, como as fumarolas hidrotermais, onde o calor e os minerais forneciam uma fonte constante de energia. Sua existência lançou as bases para a evolução de todas as formas de vida que viriam depois, incluindo os ramos bacteriano e arqueano. Embora não liberasse oxigênio, seu metabolismo estabeleceu os fundamentos bioquímicos que, no futuro, permitiriam o surgimento da fotossíntese. Com o passar do tempo, algumas das descendentes de Luca começaram a explorar novas rotas metabólicas. Entre essas inovações, surgiram os primeiros organismos fotossintéticos, as cianobactérias, capazes de aproveitar a energia solar. Esses seres unicelulares representaram um salto evolutivo extraordinário, pois pela primeira vez a energia do Sol era convertida em um recurso químico utilizável, e como subproduto era produzido oxigênio. No início, esse oxigênio não se acumulava. Reagia imediatamente com minerais e com o ferro dissolvido nos oceanos, formando depósitos de óxidos e sedimentos ricos em ferro. Cada molécula de oxigênio era consumida quimicamente antes que pudesse se acumular, mostrando que a grande oxidação seria um processo lento e gradual. As cianobactérias prosperavam em ambientes rasos ou protegidos da radiação ultravioleta, formando colônias densas conhecidas como estromatólitos. Essas estruturas lhes permitiam sobreviver em condições extremas e aumentar a produção local de oxigênio, criando microhabitats únicos que alteravam a química dos oceanos. À medida que esses organismos se expandiam, o oxigênio começou a saturar parcialmente as águas superficiais, embora as regiões mais profundas permanecessem anóxicas, ou seja, sem oxigênio livre. Esses pontos oxigenados funcionavam como focos de transformação, modificando os sedimentos e abrindo espaço para que no futuro a vida aeróbica pudesse se desenvolver. O oxigênio liberado também modificou indiretamente a química dos oceanos. Ao oxidar o ferro dissolvido e outros compostos, formaram-se os depósitos de ferro bandado, registrando geologicamente o aumento gradual do oxigênio e influenciando a disponibilidade de nutrientes essenciais. O impacto do oxigênio sobre os organismos anaeróbicos foi profundo.
Muitos micro-organismos incapazes de tolerar esse gás foram lentamente eliminados, abrindo caminho para espécies mais adaptáveis. Esse fenômeno pode ser considerado uma extinção em massa silenciosa que remodelou por completo os ecossistemas da Terra primitiva. Algumas espécies começaram a desenvolver mecanismos bioquímicos de adaptação, permitindo a respiração aeróbica e o aproveitamento da energia contida nos compostos orgânicos. Essas inovações foram os alicerces da futura complexidade biológica e multicelular. Por fim, a acumulação gradual de oxigênio nos oceanos, somada à saturação dos minerais redutores, permitiu que o gás começasse a escapar para a atmosfera. Esse processo marcou o início da Grande Oxidação, o primeiro grande evento biológico que transformaria de forma irreversível a química do nosso planeta. Embora o oxigênio começasse a ser liberado pelos organismos fotossintéticos, os oceanos atuavam como um regulador natural, absorvendo grande parte do gás por meio de reações químicas com os elementos presentes na água e no leito marinho. O ferro dissolvido, abundante nos oceanos anóxicos, combinava-se com o oxigênio, formando óxidos insolúveis que se depositavam em camadas conhecidas como formações de ferro bandado. Essas estruturas geológicas são registros fósseis claros da transição química da Terra. Cada depósito mineral funcionava como uma espécie de esponja química, absorvendo oxigênio e retardando sua acumulação na atmosfera. Esse processo permitiu que a transformação química ocorresse de forma gradual, evitando mudanças bruscas que poderiam ter sido catastróficas para a vida anaeróbica. Além do ferro, outros elementos como o manganês, o enxofre e o carbono reduzido também reagiam com o oxigênio, formando compostos estáveis e complexos que regulavam sua disponibilidade. Essas reações criavam um oceano quimicamente dinâmico, preparando o terreno para ecossistemas mais estruturados. A interação entre oxigênio e minerais também modificou a composição dos sedimentos e da crosta terrestre. A oxidação de metais e sulfetos alterou os processos de erosão, sedimentação e concentração de nutrientes, criando um ambiente mais estável que favoreceria o surgimento de organismos mais complexos. A estratificação química dos oceanos se intensificou. As camadas superficiais, mais oxigenadas, se diferenciavam das profundas, ainda ricas em ferro e compostos redutores. Esse fenômeno criou ambientes ecológicos específicos, onde a vida pôde experimentar novas adaptações metabólicas e ecológicas. O oxigênio também interagia com compostos orgânicos dissolvidos, degradando moléculas e produzindo subprodutos que alteravam a química dos nutrientes. Esse ciclo bioquímico de reciclagem foi essencial para manter um ecossistema oceânico dinâmico e funcional. Enquanto isso, as colônias de organismos fotossintéticos continuavam a se expandir, gerando oxigênio em pontos diferentes do oceano. Essas bolhas de oxigênio modificavam quimicamente grandes áreas de água, permitindo o surgimento gradual de ambientes aeróbicos. Os depósitos minerais estratégicos atuavam como amortecedores naturais, impedindo que o oxigênio se acumulasse rápido demais e causasse a destruição em massa da vida anaeróbica existente. Esse controle gradual foi fundamental para que a mudança ocorresse de maneira estável e sustentável. Há aproximadamente 2 bilhões e 400 milhões de anos, a Terra alcançou um ponto crítico. Os oceanos, saturados de compostos redutores como ferro e enxofre, já não conseguiam absorver todo o oxigênio produzido pelas cianobactérias. Esse excesso de oxigênio começou a escapar lentamente para a atmosfera, marcando o início da Grande Oxidação, um evento que mudaria para sempre a química do planeta. Durante esse período, o oxigênio livre começou a se acumular de maneira constante, ainda que em concentrações muito menores do que as atuais. Esse aumento gradual teve um impacto profundo sobre os oceanos e sobre a crosta terrestre, oxidando minerais e alterando a composição química dos sedimentos. A formação das camadas de ferro bandado tornou-se menos frequente,
pois grande parte do ferro suscetível à oxidação já havia sido consumida, permitindo que o oxigênio começasse a persistir no ar. No entanto, o aumento do oxigênio não ocorreu de forma uniforme. Certas regiões marinhas permaneceram anóxicas durante milhões de anos, enquanto outras se transformaram em microambientes oxigenados. Essa diversidade química criou um mosaico de ecossistemas que favoreceu a diversificação dos primeiros organismos capazes de tolerar ou aproveitar o oxigênio. A vida anaeróbica ficou restrita a nichos específicos, enquanto os primeiros organismos aeróbicos começaram a surgir. Um dos impactos mais dramáticos foi sobre a biologia anaeróbica. Organismos que haviam prosperado durante bilhões de anos se viram diante de um inimigo invisível: o oxigênio, altamente tóxico para seus sistemas celulares. Essa primeira grande crise biológica foi silenciosa, porém devastadora, causando a extinção de inúmeras espécies e abrindo espaço ecológico para novas formas de vida capazes de utilizar o oxigênio em seu metabolismo. A atmosfera começou a mudar em coloração e composição química. Embora o oxigênio ainda não tivesse atingido níveis respiráveis para a vida complexa, sua presença alterou a dispersão da luz e da radiação ultravioleta. Os tons avermelhados e alaranjados originais começaram a se tornar azulados e esverdeados, refletindo a interação do oxigênio com a luz e a formação de ozônio nas camadas superiores da atmosfera. Essa nova camada ofereceu proteção parcial contra a radiação solar, criando condições mais seguras para os organismos que habitavam as zonas próximas à superfície. Esse evento também teve efeitos geológicos visíveis. A oxidação em larga escala de minerais e sulfetos provocou mudanças nos processos de erosão, sedimentação e composição da crosta terrestre. As rochas e depósitos minerais formados nesse período apresentam padrões marcantes de oxidação, permitindo aos geólogos reconstruir com precisão o aumento do oxigênio na atmosfera e nos oceanos. Em nível bioquímico, a grande oxidação abriu o caminho para a respiração aeróbica, um metabolismo muito mais eficiente do que a fermentação anaeróbica. As células que conseguiram se adaptar ao oxigênio obtiveram uma vantagem energética significativa, o que possibilitou um crescimento mais rápido, maior capacidade de reprodução e, com o tempo, o surgimento de organismos multicelulares complexos. A acumulação de oxigênio também teve um impacto profundo sobre os ciclos do carbono, do nitrogênio e do fósforo no planeta. A oxidação de compostos orgânicos nos oceanos alterou a disponibilidade de nutrientes essenciais como nitratos, fosfatos e ferro solúvel, fundamentais para o desenvolvimento de organismos fotossintéticos e aeróbicos. Essa redistribuição de elementos criou novos nichos ecológicos e facilitou a evolução de sistemas biológicos mais complexos. Esse reordenamento químico e nutricional foi crucial para preparar o cenário da vida multicelular que surgiria centenas de milhões de anos depois. O impacto da grande oxidação também se estendeu ao clima global. Ao modificar a composição atmosférica e influenciar o efeito estufa de certos gases, o evento provocou flutuações térmicas que podem ter causado períodos de resfriamento temporário. Essas mudanças climáticas, embora não catastróficas, exerceram pressão seletiva sobre os organismos, acelerando a evolução de novas e engenhosas adaptações. A chegada do oxigênio aos oceanos e à atmosfera, embora gradual, foi uma revolução invisível para a vida existente. Os organismos anaeróbicos, que haviam dominado a Terra por mais de 1 bilhão de anos, subitamente se viram expostos a um gás altamente tóxico. Para esses micro-organismos, o oxigênio era um veneno capaz de danificar proteínas, membranas celulares e o próprio material genético. O que para as cianobactérias era apenas um subproduto natural, para a maioria da vida era um inimigo letal que transformava o planeta em um campo de morte silenciosa. Esse evento, conhecido como a extinção em massa silenciosa, não se assemelha às extinções rápidas e dramáticas causadas por meteoritos ou erupções vulcânicas gigantes.
Não houve cataclismos visíveis nem paisagens devastadas de imediato. Em vez disso, o desaparecimento dessas espécies anaeróbicas foi progressivo e sutil, mas implacável. Durante milhões de anos, populações inteiras diminuíram até desaparecer completamente, deixando lacunas ecológicas que permaneceriam vazias por longos períodos. A magnitude dessa extinção foi impressionante. Os micro-organismos anaeróbicos que conseguiam tolerar ambientes sem oxigênio, incluindo algumas árqueas e bactérias primitivas, foram os únicos a sobreviver em nichos especializados, como sedimentos profundos, águas extremamente salinas ou sistemas hidrotermais submarinos. Mas a maioria dos organismos que vivia nas camadas superficiais dos oceanos não teve a mesma sorte. Essa transformação silenciosa reescreveu a composição biológica dos ecossistemas marinhos de forma permanente. À medida que o oxigênio se acumulava, a química dos oceanos também se alterava. Minerais antissolúveis começaram a se precipitar e nutrientes essenciais como o fósforo e o nitrogênio mudaram sua disponibilidade. Essas alterações forçaram as populações microbianas a se adaptar ou desaparecer. Mesmo os microambientes mais estáveis tornaram-se hostis para os organismos que dependiam da ausência de oxigênio, ampliando o alcance dessa extinção silenciosa a uma escala global. O impacto não se limitou aos oceanos. O oxigênio que escapava para a atmosfera, ainda em baixas concentrações, modificou a radiação ultravioleta e a química das superfícies expostas. Os organismos que se aventuravam fora das águas encontraram um ambiente ainda mais agressivo, onde a combinação de oxigênio e radiação ultravioleta podia danificar irreversivelmente suas células. Assim, a extinção silenciosa também afetou os ecossistemas costeiros e de águas rasas. Paradoxalmente, essa extinção silenciosa também criou novas oportunidades. Com o desaparecimento de grande parte da vida anaeróbica, recursos e nichos ecológicos antes ocupados ficaram disponíveis. As formas de vida que podiam tolerar ou até mesmo utilizar o oxigênio começaram a se expandir e prosperar. Foi um momento de transição, no qual o oxigênio se tornou um filtro seletivo, favorecendo organismos mais eficientes e com metabolismos mais complexos. A extinção em massa silenciosa também deixou um registro geológico observável. Camadas de sedimentos dessa época mostram uma forte diminuição de certos microfósseis anaeróbicos, enquanto surgem vestígios de cianobactérias e de outros organismos tolerantes ao oxigênio. Os depósitos de ferro bandado tornaram-se menos comuns, indicando que os oceanos estavam se saturando de oxigênio e que a vida precisava se adaptar a um mundo quimicamente transformado. Esses fósseis e minerais são testemunhos silenciosos da profunda mudança biológica que ocorreu. Esse processo também gerou uma intensa pressão evolutiva. Os organismos sobreviventes desenvolveram sistemas de defesa contra o oxigênio, como enzimas antioxidantes capazes de neutralizar radicais livres. Essas adaptações iniciais foram cruciais, pois estabeleceram as bases da respiração aeróbica, uma revolução metabólica que permitiria aos seres vivos gerar energia de maneira muito mais eficiente e crescer em tamanho e complexidade. Em última instância, a extinção em massa silenciosa demonstra que a história da vida nem sempre avança de forma espetacular ou visível. Às vezes, as mudanças mais profundas acontecem de modo imperceptível, conduzidas por forças químicas invisíveis e processos graduais que, com o tempo, reestruturam completamente os ecossistemas. A grande oxidação, por meio dessa extinção silenciosa, transformou um mundo dominado por organismos simples em um planeta preparado para a complexidade, marcando um ponto decisivo na história da vida na Terra. Após a extinção silenciosa dos organismos anaeróbicos, a atmosfera da Terra começou a passar por mudanças profundas e graduais. O oxigênio, liberado pelas cianobactérias e parcialmente desprendido dos oceanos saturados de minerais, começou a se acumular de forma constante no ar.
Embora seus níveis ainda fossem baixos em comparação com os atuais, essa presença contínua de oxigênio livre representava uma transformação radical em relação à atmosfera primordial, marcando o início de um ambiente quimicamente mais estável e dinâmico. Um dos efeitos mais significativos dessa acumulação foi a formação da camada de ozônio nas partes superiores da atmosfera. À medida que o oxigênio molecular subia e entrava em contato com a radiação ultravioleta do Sol, formavam-se moléculas de ozônio. Essa nova camada funcionou como um escudo natural, filtrando parte da radiação ultravioleta que antes atingia diretamente a superfície do planeta e os oceanos. A proteção contra essa radiação não apenas tornou a Terra mais habitável, como também permitiu que novas formas de vida se aproximassem da superfície sem sofrer danos letais. A química atmosférica também se estabilizou de maneira gradual. O oxigênio começou a reagir com gases como o metano, reduzindo sua concentração e alterando o efeito estufa. Isso teve consequências climáticas importantes, já que pequenas variações na quantidade de metano e dióxido de carbono modificavam as temperaturas globais. Essas mudanças não foram catastróficas, mas criaram flutuações que atuaram como uma pressão seletiva sobre os organismos que haviam sobrevivido à extinção silenciosa. À medida que a atmosfera acumulava oxigênio, a cor do céu e a composição da luz solar que chegava à superfície também mudaram. A dispersão da luz pela nova mistura gasosa fez com que o céu deixasse de ser avermelhado e adquirisse tonalidades azuladas, semelhantes às que conhecemos hoje. Essa alteração, embora sutil, modificou a radiação que penetrava nos oceanos e influenciou os processos fotossintéticos, gerando um ciclo de retroalimentação positiva que beneficiou os organismos dependentes da luz solar. A transformação atmosférica também teve reflexos nos oceanos e na química marinha. Os compostos anteriormente oxidáveis tornaram-se saturados, permitindo que o oxigênio começasse a persistir livremente na água superficial. Essa oxigenação parcial dos oceanos criou microhabitats aeróbicos onde novos organismos puderam prosperar, marcando o início de um padrão de diferenciação ecológica que mais tarde seria fundamental para o surgimento da vida complexa. As mudanças na atmosfera também aumentaram a pressão oxidativa sobre a superfície terrestre e sobre os sedimentos. Minerais antes estáveis começaram a se oxidar, alterando a composição da crosta e liberando elementos como fósforo e nitrogênio, que enriqueceram os oceanos. Esses nutrientes adicionais serviram como combustível bioquímico para os primeiros organismos aeróbicos e para os microhabitats emergentes, acelerando a diversificação da vida. Outro fenômeno importante foi a diminuição progressiva de gases tóxicos como o sulfeto de hidrogênio, que reagia com o oxigênio. A atmosfera, antes hostil e irrespirável, passou a adquirir uma composição mais equilibrada e compatível com formas de vida mais complexas. Essa transformação lenta foi decisiva. A Terra deixava para trás sua condição de mundo letal e caminhava em direção a um ambiente capaz de sustentar a evolução de organismos multicelulares. O oxigênio também teve um papel crucial na eficiência metabólica dos organismos sobreviventes. Aqueles capazes de utilizá-lo desenvolveram a respiração aeróbica, um processo muito mais eficiente para a produção de energia do que os antigos métodos anaeróbicos. Essa mudança metabólica não apenas favoreceu o crescimento e a reprodução dos organismos, como também aumentou a complexidade dos ecossistemas emergentes, preparando o caminho para a biodiversidade futura. A interação entre oceanos oxigenados e uma atmosfera transformada criou um ciclo contínuo de retroalimentação positiva. Cada aumento na quantidade de oxigênio no ar estimulava novas colônias de cianobactérias e outros organismos fotossintéticos, que, por sua vez, liberavam ainda mais oxigênio. Esse ciclo auto-reforçado fez com que a transformação atmosférica não fosse um evento isolado, mas sim um processo sustentado que durou milhões de anos, consolidando mudanças permanentes na química global da Terra. Com a atmosfera parcialmente oxigenada
e os oceanos transformados em microhabitats aeróbicos, a Terra estava pronta para uma mudança biológica profunda, o surgimento da vida complexa. A disponibilidade de oxigênio permitiu que as células realizassem respiração aeróbica, um processo que libera energia de maneira muito mais eficiente do que a fermentação anaeróbica. Essa vantagem energética foi crucial, pois permitiu que os organismos aumentassem de tamanho, complexidade e capacidade de adaptação. As primeiras células eucarióticas surgiram nesse período, possivelmente a partir de um processo de simbiogênese, isto é, a integração de bactérias dentro de células arqueanas maiores, um fenômeno explicado pela teoria endossimbiótica. Essas novas células possuíam núcleos definidos, onde o material genético estava organizado e protegido, e organelas especializadas, como as mitocôndrias, que aproveitavam o oxigênio para produzir energia de forma muito mais eficiente. Essa inovação celular foi um passo fundamental rumo aos organismos multicelulares, marcando um salto evolutivo sem precedentes. A endossimbiose permitiu que as células eucarióticas combinassem diferentes capacidades metabólicas, estabelecendo um modelo celular muito mais complexo e adaptável do que qualquer forma de vida anterior. O aumento da energia disponível graças ao oxigênio também possibilitou uma maior diversificação metabólica. As células podiam realizar processos mais elaborados, como a síntese de proteínas longas e a construção de estruturas internas mais sofisticadas. Esse ganho de eficiência bioquímica facilitou o aparecimento de ciclos de vida mais complexos, com diferenciação celular e especialização funcional. Os oceanos, agora ricos em oxigênio e em nutrientes liberados pela oxidação de minerais, ofereciam uma ampla variedade de nichos ecológicos. Micro-organismos eucarióticos começaram a ocupar diferentes camadas de água, desde a superfície iluminada pelo Sol até profundidades intermediárias, onde a luz era escassa, mas os nutrientes eram abundantes. Essa diversidade de habitats impulsionou a evolução de estratégias variadas de sobrevivência e reprodução. Entre os primeiros organismos multicelulares estavam colônias de células que começaram a cooperar, formando estruturas primitivas que ofereciam vantagens como captura de alimento mais eficiente ou proteção contra predadores microscópicos. Esses primeiros passos em direção à multicelularidade só foram possíveis graças ao oxigênio, que fornecia a energia necessária para sustentar organismos com múltiplas células ativas e coordenadas. A evolução da vida complexa também estimulou o surgimento de mecanismos de comunicação e sinalização celular. As células multicelulares precisavam coordenar suas atividades, desde a divisão até as respostas a estímulos externos. O oxigênio e a eficiência energética associada tornaram essas comunicações bioquímicas mais rápidas e eficazes, permitindo a formação de estruturas maiores e mais organizadas. Esse período também testemunhou o surgimento dos primeiros esqueletos celulares e de estruturas protetoras. Alguns organismos desenvolveram paredes celulares mais rígidas ou revestimentos externos que ofereciam defesa contra predadores e variações químicas. Essas inovações anatômicas só foram possíveis graças ao metabolismo eficiente impulsionado pelo oxigênio e à abundância de minerais nos oceanos oxigenados. Outro efeito importante foi o surgimento de ciclos de vida mais longos e complexos. Com mais energia disponível, os organismos puderam dedicar tempo ao crescimento, desenvolvimento e reprodução, em vez de apenas sobreviver. Isso permitiu o acúmulo de variações genéticas mais sofisticadas e a seleção de adaptações que promoveram uma complexidade biológica sem precedentes. O aumento do oxigênio também facilitou a formação de ecossistemas mais dinâmicos e hierarquizados. Os organismos começaram a estabelecer relações simbióticas e interações de predador e presa, o que promoveu a especialização e a diversificação das funções biológicas. Os primeiros recifes microbianos e colônias multicelulares surgiram como exemplos dessas interações complexas,
demonstrando que a vida podia se organizar em comunidades funcionais e estáveis. Por fim, a evolução da vida complexa estabeleceu as bases para todos os grandes eventos posteriores da história da Terra. Sem a disponibilidade de oxigênio e os ambientes criados pela transformação atmosférica e oceânica, as células eucarióticas e os primeiros organismos multicelulares jamais teriam surgido. Esse foi um ponto de virada crucial. A Terra deixava de ser apenas um planeta habitado por micro-organismos simples e se transformava em um mundo capaz de abrigar sistemas biológicos interconectados e, eventualmente, organismos cada vez maiores e mais sofisticados. Após a grande oxidação, a Terra entrou no Neoproterozoico há aproximadamente 1 bilhão a 541 milhões de anos, um período marcado por mudanças drásticas na química dos oceanos e da atmosfera que prepararam o cenário para o surgimento dos primeiros animais multicelulares. A disponibilidade estável de oxigênio e a liberação de nutrientes essenciais como fósforo, nitrogênio e ferro permitiram que organismos complexos começassem a explorar novas formas de vida e estratégias ecológicas. Durante esse tempo, as células eucarióticas evoluídas e multicelulares começaram a formar organismos mais estruturados, nos quais diferentes tipos de células se especializavam em funções específicas, algumas dedicadas à captura de alimento, outras à proteção e outras à reprodução. Essa diferenciação celular foi o primeiro passo em direção aos verdadeiros animais, marcando um salto evolutivo sem precedentes. Entre os primeiros organismos animais estavam as esponjas primitivas, os poríferos, seres simples mas multicelulares, capazes de filtrar a água para obter nutrientes. Embora não possuíssem tecidos complexos nem sistemas nervosos, as esponjas representavam um avanço crucial. Conseguiam manter uma organização interna, coordenar células e formar estruturas corporais estáveis. Outro grupo precoce foi o dos cnidários, como as primeiras águas-vivas e anêmonas, que apresentavam simetria radial e tecidos diferenciados. Esses organismos já podiam se mover de forma limitada e capturar pequenas presas, introduzindo interações ecológicas mais dinâmicas, como predação e competição. O surgimento desses seres indica que os oceanos neoproterozoicos já estavam suficientemente oxigenados para sustentar metabolismos mais ativos. A endossimbiose continuou desempenhando um papel essencial. Muitas dessas células multicelulares primitivas mantinham organelas herdadas de bactérias ancestrais, como os ribossomos e as mitocôndrias, que lhes forneciam energia eficiente para sustentar corpos maiores e mais complexos. Essa simbiose interna permitiu que a vida multicelular crescesse em tamanho e diversificasse suas formas corporais. Durante o Neoproterozoico também surgiram os primeiros ecossistemas estruturados. Os organismos multicelulares começaram a formar tapetes biológicos, biofilmes e colônias sobre os sedimentos marinhos, criando habitats que favoreciam a cooperação e a especialização. Isso representou o primeiro passo em direção a comunidades ecológicas mais complexas e organizadas, precursoras dos recifes e ecossistemas do Câmbrico que viriam depois. A disponibilidade de oxigênio e de nutrientes permitiu ciclos de vida mais longos e diferenciados. Alguns organismos multicelulares, como a vendozoa do Neoproterozoico, desenvolveram estratégias de reprodução sexual, aumentando a variabilidade genética e acelerando a evolução de novas formas. Essa inovação foi fundamental para a diversificação animal que se manifestaria milhões de anos depois na explosão cambriana. Os oceanos neoproterozoicos também apresentavam zonas estratificadas, com camadas superiores oxigenadas e camadas profundas ainda anóxicas. Essa heterogeneidade promoveu a diversificação dos primeiros animais multicelulares, como os cnidários primitivos do tipo Rhaotia, com simetria radial, que exploraram nichos específicos de acordo com a disponibilidade de oxigênio e nutrientes, marcando a primeira verdadeira divisão ecológica entre espécies multicelulares.
Alguns dos primeiros organismos também começaram a desenvolver estruturas de sustentação, como fibras proteicas e revestimentos externos simples que ofereciam proteção contra predadores e facilitavam o movimento. Um exemplo notável são os biomarcadores de Icaria, um organismo tubular do Neoproterozoico cujas estruturas primitivas seriam os alicerces da anatomia animal mais complexa que surgiria no Câmbrico. Em conjunto, o Neoproterozoico representa um momento decisivo da história da vida. A multicelularidade deixou de ser apenas cooperação entre células e passou a representar organismos diferenciados, capazes de interagir com o ambiente, modificar o ecossistema e preparar o caminho para a explosão de biodiversidade animal que mudaria os oceanos para sempre. Foi o período em que os primeiros animais deixaram sua marca, estabelecendo as bases de toda a vida complexa que conhecemos hoje. Há aproximadamente 541 milhões de anos, a Terra entrou no período Cambriano, um capítulo marcante na história da vida caracterizado por um aumento sem precedentes na complexidade e na diversidade dos organismos multicelulares. Durante esse tempo, os oceanos, já ricos em oxigênio e nutrientes após a grande oxidação e o Neoproterozoico, tornaram-se um verdadeiro laboratório natural de inovação biológica, onde os animais começaram a experimentar novas formas, tamanhos e modos de vida. Um dos eventos mais notáveis do Cambriano foi a chamada Explosão Cambriana, uma autêntica revolução evolutiva em que surgiram a maioria dos filos animais que ainda existem hoje. Essa diversificação foi possível graças ao acúmulo de oxigênio que permitiu metabolismos mais eficientes e a abundância de nutrientes essenciais como fósforo, nitrogênio e cálcio, fundamentais para a formação de esqueletos e conchas. Entre os primeiros grupos animais de destaque estavam os trilobitas, artrópodes primitivos com exoesqueletos articulados que dominaram os fundos marinhos. Sua presença marcou o surgimento de organismos móveis e predadores ativos, introduzindo interações ecológicas mais complexas que reorganizaram a dinâmica dos ecossistemas aquáticos. Outro grupo importante foi o dos braquiópodes, organismos sésseis com conchas duras que filtravam a água para se alimentar. Sua estrutura permitiu uma especialização tanto na alimentação quanto na proteção, demonstrando como a vida multicelular já era capaz de desenvolver adaptações anatômicas específicas para sobreviver e prosperar em diferentes nichos ecológicos. Os priapúlidos, anelídeos e outros vermes segmentados também apareceram nesse período, alguns com habilidades mais avançadas de escavação e locomoção. Essas formas de vida aumentaram a diversidade dos ecossistemas marinhos, criando cadeias alimentares mais complexas e estimulando a evolução de predadores cada vez mais sofisticados. Durante o Cambriano, a endossimbiose continuou a ser um motor evolutivo essencial. Organelas como as mitocôndrias e os cloroplastos permitiram que as células animais e as primeiras algas multicelulares realizassem metabolismo eficiente e fotossíntese, respectivamente, aumentando a energia disponível para a diferenciação celular, o crescimento e a reprodução. A explosão cambriana também marcou o surgimento de estruturas esqueléticas e defensivas, como conchas calcárias, espinhos e exoesqueletos. Essas inovações não apenas ofereciam proteção contra predadores, mas também possibilitaram a colonização de novos habitats e a exploração de recursos antes inacessíveis, acelerando ainda mais a diversificação da vida. Os oceanos cambrianos estavam repletos de interações ecológicas complexas, desde predação e competição até formas iniciais de simbiose. A pressão seletiva gerada por essas interações promoveu a evolução de novas estratégias adaptativas, incluindo uma locomoção mais eficiente, sentidos mais desenvolvidos e comportamentos mais complexos. As mudanças ambientais também desempenharam um papel decisivo. A estratificação dos oceanos, as variações na concentração de nutrientes
e a estabilidade da atmosfera oxigenada criaram uma ampla variedade de ambientes aquáticos que favoreceram a especialização ecológica. Por exemplo, esponjas simples como a esprigina adaptaram-se às zonas iluminadas pela luz solar, enquanto organismos semelhantes aos quitenóforos colonizaram águas mais profundas e menos iluminadas, formando gradientes de biodiversidade que moldariam os ecossistemas marinhos do futuro. Em resumo, o Cambriano representou a consolidação da vida complexa. Os animais multicelulares deixaram de ser apenas colônias cooperativas de células e passaram a se organizar em organismos com tecidos diferenciados, estruturas defensivas e estratégias adaptativas inovadoras. Essa explosão de biodiversidade lançou as bases de todos os ecossistemas modernos e transformou os oceanos em um cenário dinâmico e altamente competitivo, marcando o verdadeiro início da história da vida, tal como a conhecemos hoje. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para continuar explorando comigo os mistérios do passado. Nos vemos na próxima aventura jurássica.